Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus mais uma vez ilumine essas nossas reflexões, que hoje brevemente faremos a respeito do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os itens 20 e 21, que tem sob o título de Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É bom que se a gente já comece lembrando, né, que esta frase especificamente, ela não faz parte do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Esse foi um título dado a essa parte em que Kardec tratava da resposta de um espírito amigo que foi evocado para conversar, para falar sobre o caso de uma pessoa cega. Agora, esse item, não percamos de vista, ele está dentro do capítulo 8, cujo título, aí sim, né, uma frase do Sermão da Montanha que diz: Bem-aventurados os que têm puro coração. Já esse grupo aqui, né, já conversou sobre os itens anteriores desse capítulo e agora a gente finaliza com essa partezinha que eu acho que é um fecho de ouro para esse capítulo. O espírito que deu essa resposta, né, o espírito que foi evocado, que é o espírito Vianney, era o cura Darcy, que parece que, ao que eu sei, era em vida alguém que era, digamos, famoso por essas curas, especialmente essa coisa de dar a visão àqueles que estavam com esse tipo de problema. Bom, mas o que a gente depreende aqui, né? Vamos ver um pouquinho a resposta dele a essa pessoa que estava cega e vamos ver se a gente consegue fazer umas analogias, porque eu também acho sempre importante a gente ressaltar que tudo que está contido no Novo Testamento, tudo que o Evangelho segundo o Espiritismo explica para a gente dessas passagens de Jesus, elas não são só referentes àquele ato em si, né, do Mestre. Tudo que Jesus fez tinha uma proposta de ficar para o futuro da humanidade. Então, em cada situação que aconteceu, nós podemos fazer uma analogia e daí tirar um ensinamento para todas as épocas. A mensagem de Jesus é de fato atemporal. Então vamos lá, né? Ele começa dizendo, bem no início, ele diz: que sofrimento, bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Então, só nesse pedacinho aqui a gente já vê uma demonstração de humildade desse espírito, né? E já um ensinamento de que, olha, por mais poderoso que pareçamos ser, nada acontece sem a vontade de Deus. Então é a frase que nós também já conhecemos de que nenhum fio de cabelo cai da cabeça do homem sem que Deus tenha o conhecimento. E ele prossegue, né? Nas vossas aflições volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pediste em recompensa da vossa abnegação. Vamos fazer aqui uma colocação, né, de que, vejam, ele diz que antes de curar o corpo, que eu tenha a alma curada. Isso é muito relevante porque, por mais que nós abracemos a ideia da reencarnação,
Muitas vezes nós vemos as situações desagradáveis que nos acontecem nessa vida com, uma certa repulsa. Nós queremos nos livrar daquilo que nos é incômodo, sem parar para pensar e fazer aquele convite que Joana de Ângeles sempre diz que devemos fazer, que é olhar para a situação e perguntar: o que essa situação quer me ensinar? Tudo pelo que passamos na nossa existência tem como fim o aprendizado. Eu não vou cansar, né? Vocês que às vezes me ouvem por aqui sabem que eu repito isso constantemente. O que nos acontece não é castigo, não foi um pecado que agora estamos redimindo. Esse conceito de pecado foi até uma coisa muito intrínseca a todas as religiões, a toda a história religiosa do homem. A relação do homem com Deus sempre foi muito daquela do eu pequei e Deus está me punindo. Com o conceito da reencarnação, muitas pessoas, na verdade, repaginaram esse conceito só dizendo: como eu errei muito na outra encarnação, então agora eu estou sendo punido nessa, sofrendo aquilo que eu fiz sofrer. Isso é um conceito que não se coaduna com a bondade de Deus. Então, a gente, quando educa uma criança, a gente não a pune simplesmente, né? A gente, que eu digo, todos aqueles que têm a consciência da educação. A criança não é punida só porque o resultado do que ela fez está errado. A criança, às vezes, é contida e levada a refletir que aquela situação não tem um bom resultado e, portanto, ela precisa parar, refletir sobre aquilo e, numa próxima oportunidade, refazer aquela postura. Então, é da mesma forma assim conosco. Quando nós, numa encarnação, não conseguimos realizar aquilo que deveríamos, nós somos... nos é dada essa oportunidade, porque olha como é que é invertido o negócio, né? A gente não é obrigado a fazer, a sofrer uma punição. A gente tem a graça de receber a oportunidade de refazer aquele ato para mostrar a nós mesmos que já entendemos que o caminho deveria ser esse e não aquele que escolhemos anteriormente. Então, isso se aplica a qualquer contrariedade que tenhamos na nossa vida, inclusive a parte física. Então, assim, as crianças que nascem, por exemplo, com uma situação de alguma deficiência física, as pessoas costumam dizer: puxa, mas o que fez essa alminha que ainda nem viveu para sofrer tamanha situação? E aí a gente diz: não foi nessa vida, foi na outra. Mas, de novo, fica aquela coisa do tipo assim: o que fez essa pessoa? Essa pessoa está fazendo o seu processo de aprendizado e errou e quer refazer. E aí a doutrina espírita também nos mostra que muitas vezes essa condição física nos é sugerida ou é por nós pedida para que nesta encarnação tenhamos um tempo maior de foco naquilo que mais interessa, naquilo que precisa ser trabalhado. E que não estejamos, digamos, entre aspas, na tentação de termos alguma coisa tudo muito perfeito e aí com isso nos distrairmos da parte que nos cabe na realização desse aprendizado. Inclusive, a própria mensagem diz: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. E anteriormente, ele coloca: como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão.
Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores, e lhes restituir a luz, digo a mim mesma, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive em contemplação e em amor? Não pedirias então que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Aqui eu sempre me lembro, né, que Jesus, ao curar, ele dizia, né, vai e não peques mais. Lembrando que essa expressão do pecado tem agora, nesse entendimento maior nosso das questões espirituais, esse pecado tem a ver com essa linha de aprendizado que estamos conversando aqui, né? Então, por que Jesus dizia que vai e não peques mais? Porque se a gente se cura de algo e imediatamente refaz aquela mesma causa daquela contrariedade que tivemos, ela vai acontecer de novo. Me explicando melhor, né? Se a gente tem uma debilidade imunológica, por exemplo, né, e a gente pega uma gripe, a gente vai tomar aqueles remédios para os efeitos da gripe, né, para aqueles incômodos que a gente estiver sentindo. O organismo vai dar tempo ali, o organismo reage àquilo dali, e aí a gente se curou. Se o nosso sistema imunológico não foi tratado, não foi trabalhado, o que vai acontecer? A gente vai sair e vai se expor a um novo vírus, a uma nova situação, e a gente vai adoecer novamente. Isso no mais simples, né? Quantas vezes até doenças mais graves que são solucionadas, e aí a pessoa tinha uma questão pulmonar, ela resolve aquela questão pulmonar, um tempo depois aparece um problema no estômago. Porque o que está enfermo, de fato, é a pessoa. A doença caminha desde o espírito até o corpo. Joana de Ângeles sempre ressalta que só há doenças porque há doentes. Ou seja, a doença ela só aparece porque estamos doentes na nossa casa mental, estamos doentes enquanto espíritos. E aí, pela ligação da nossa mente com o perispírito e essa conexão com o corpo, é assim que o corpo adoece. Então, de nada adianta curar o corpo se a causa da doença está no espírito. Então, da mesma forma, aqui, se aquela pessoa, né, o caso que eles tratam aqui é a falta de visão, mas eu acho que a gente pode sempre lembrar que isso vale para qualquer situação. Então, se a falta de visão foi uma condição necessária para que aquela pessoa aprendesse algo que ela está com mais dificuldade de realizar, ao ser devolvida a visão, se aquela situação não tiver sido trabalhada, daqui a pouco, ou ela vai pedir uma nova encarnação em que ela perca a visão novamente, ou algo às vezes até mais drástico. Então a situação é: o que podemos fazer com tudo aquilo que nos incomoda, com tudo aquilo que nos é um constrangimento? E repito, o caso é sobre a visão, mas nós podemos estender isso para qualquer situação física e mais, para qualquer situação moral, espiritual que nos aconteça. Então, quantas vezes reclamamos, por exemplo, de não conseguirmos aquele emprego dos sonhos? Porque eu batalho tanto, eu sou tão correta na minha profissão e eu não consigo crescer. Eu não consigo ter um desenvolvimento profissional que me dê aquela sensação de realização, que me dê uma boa remuneração. Quem sabe, se tivéssemos aquela posição profissional que tanto almejamos,
não seríamos consumidos pelo orgulho e pelo poder. Quem sabe o que faríamos, que erros de hábito trazemos do passado que nos faríamos, que faríamos agora resgatar uma atitude de opressão se poder tivéssemos. Quem sabe o quanto nos perderíamos se tivéssemos um salário maior do que o que temos agora. Como nos perderíamos com as coisas materiais sem ter o tempo para dar foco ao crescimento espiritual. Nós não conhecemos, por bênção divina, nós não conhecemos em detalhes nessa encarnação tudo o que fizemos nas anteriores. Mas nós sabemos que Deus é justo e bom. Essa é uma condição sine qua non para que a gente analise qualquer situação. Então, se cremos no Deus justo e bom, nada, vou repetir bem claro, nada do que nos acontece deixa de ter a sua razão de ser. Nada é por acaso, nada é punição, nada é experimentação divina, do tipo, vou botar essa situação para aquela criatura ali para ver como ela reage. Deus não é assim, né? Então, o que nos acontece, mesmo que não lembremos o porquê, existe um porquê. E aí, em vez de ficar parando e perguntando porquê, a gente pergunta o para quê, né? Para que estou vivendo isso? Para que essa situação está aqui? Então, o que eu posso aprender aqui? Então, se eu tenho uma limitação profissional, eu preciso perguntar a mim mesma, tá, se eu estou com essa limitação, se eu não posso ainda subir um degrau, é porque neste degrau aqui eu tenho alguma coisa a realizar. Essa posição em que eu estou agora é a que me favorece agir como cristã. Então, o que é? Né? Então, eu vou buscar e descobrir e realizar aquilo que eu precise fazer. Agora, nessa questão do fechar, desse exemplo aqui, né, de ter os olhos fechados, eu acho que ainda tem um outro simbolismo bastante interessante, que é o que ele comentou já aqui nesse pedacinho mesmo, né, de que se a gente não vê com os olhos do corpo, a gente consegue ver mais, o que ele diz aqui, né, a gente pode se alçar às esferas espirituais. No sentido de que, se não temos a visão do corpo, ou por outra, né, se não temos a visão das coisas materiais, temos mais tempo, temos mais energia, temos mais oportunidade dessa visão interior. Essa visão de dentro e não do de fora. Então, ao invés de trabalharmos as coisas do mundo, estamos trabalhando a coisa do nosso interior. A grande maioria de nós não passa pela vida realizando o fundamental, que é o processo de autoconhecimento. A gente está muito viciado em seguir padrões sociais, em seguir as linhas educacionais nas quais fomos criados. Nossos pais, nossos educadores fizeram o melhor, mas o que estava ao seu alcance na época, assim como nós fazemos também com relação àqueles que que são por nós dirigidos, né? Mas a cada instante nós estamos progredindo. Então, até os nossos valores familiares, culturais, eles precisam ser questionados o tempo inteiro. Não questionados no sentido da rebeldia, mas questionados no sentido de: será que isso não pode ser melhorado? Será que o meu íntimo já não pede um novo direcionamento, um passo adiante disso? É fundamental que nós tenhamos a rédea do nosso processo de desenvolvimento. E não, como eu brinco sempre, né, a filosofia Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar. Se a gente passa a vida seguindo os padrões de expectativa do eu tenho que fazer a faculdade, conseguir um bom emprego, conseguir casar, ter filhos, isso são
as etapas, mas como que eu estou vivendo cada uma dessas etapas, como que eu estou fazendo cada uma dessas escolhas, se é que elas me cabem e quando elas me caibam, tudo tem que estar conectado ao fato de que eu quero aproveitar todas as oportunidades para crescimento. Então, assim, independente da gente saber qual é a causa do que nos acontece, eu tô ficando até repetitiva, né? Mas é porque sim, isso é fundamental. A gente precisa olhar para tudo, independente da causa, e olhando para frente, olhando para o que eu posso aprender com isso daqui, de forma a que eu cresça em espírito. Quando Jesus veio a nós, ele não tinha a proposta, né? Quando as pessoas dizem, né, que ele tirou o pecado do mundo, esse tirar o pecado do mundo não é porque aí agora a partir de porque ele, pelo que ele fez, nós estaríamos limpos de coração e salvos. Não. A história é que ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio mostrar o que era o ruim. Ele veio dar a nós a oportunidade de não cair naquele pecado, naquela situação errada que não conduz à felicidade e veio nos oferecer uma mensagem de crescimento, de paz, de plenitude. Então, novamente, eu ressalto que esses são os dois últimos itens do capítulo que tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque o nosso coração precisa estar puro não naquela medida de que eu agora sou um espírito evoluído, eu sou um espírito de luz, eu sou um espírito puro. O coração tem que estar puro porque ele precisa estar aberto ao aprendizado. Ele precisa estar cheio de energia para abraçar a mensagem do Evangelho e buscar internalizá-la à nossa vida. Então, o convite é para que cada vez mais possamos fechar os olhos às ambições do mundo, fechar os olhos a esse materialismo que nos consome, que nos torna seres ansiosos, consumistas. Fechar os olhos para essa vida de realizações materiais. Parênteses. Não é deixar de viver no mundo. O grande desafio é viver no mundo sem ser do mundo, né? A frase já é famosa. Então não é a gente deixar de viver no mundo, mas é que o nosso foco, né? Porque quando a gente pensa em olhar, a gente está pensando no foco. O nosso foco não seja o lado de fora, que o nosso foco seja fecharmos os olhos e fazermos o foco para o nosso interior. Utilizarmos a vida no mundo, mas para crescimento íntimo, para a limpeza do nosso coração. Porque aí seremos espíritos bem-aventurados, porque estaremos com o coração puro. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores.